aqui, eu quero ver então, eu quero ver as imagens do massacre do Flamengo no Maracanã, os 4-0 impiedosos sobre o Corinthians. O Flamengo tirou o pé no segundo tempo, hein? Tirou o pé. Olha, foi 4-0 fora o baile. Bota aí na tela aí Ou os gols do tirou o Flamengo. pé ou o Hugo também, né? Rapaz, que volta ao Maracanã do Hugo, hein? Coitado do Hugo. Deu até uma peninha dele nessa história aí. Meu Deus do céu. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o nosso querido Mengão. Isso porque a imprensa carioca segue repercutindo tudo sobre a grande vitória do Flamengo para cima do Corinthians. Foi 4-0 com muita moral. O Flamengo passou o carro ali para cima do Corinthians, né? Com muita tranquilidade construiu o resultado. O Pedro jogou muita bola e a imprensa analisou a volta do Pedro, o que esperar também, como ele mudou a cara do Flamengo, o estilo de jogo do Flamengo. Foi espetacular com a volta do Pedro. O Hugo falhou e a imprensa tirou sarro ali, zoaram demais o Corinthians, que não teve a menor chance contra o nosso querido Mengão, e é isso que vamos acompanhar a partir de agora. O link lá do placar aberto no canal da Placar TV estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Tá muito bom o vídeo de hoje. Beijo. Olha aqui, eu quero ver então, eu quero ver as imagens do massacre do Flamengo no Maracanã, os 4-0 impiedosos sobre o Corinthians. O Flamengo tirou o pé no segundo tempo, hein? Tirou o pé. Olha, foi 4-0 fora o baile. Bota aí na tela aí ou os gols do Flamengo. Tirou o pé ou o Hugo também, né? Rapaz, que volta ao Maracanã do Hugo, hein? Coitado do Hugo. Deu até uma peninha dele nessa história aí. Meu Deus do céu. E contra o Flamengo, o chute né, de fora da área, ó a importância do chute. Você acha que isso aí o Hugo aceitou? Isso aí eu acho que foi tranquilo. Acho que não foi muito. Acho que ele não foi bem, não. Não, imagina. Podia ter feito melhor ali, né? Olha, cara, o mais impressionante é a tabela dos jogadores do Flamengo, nos lances principais. Gol do Arrasca. Esse aí eu achei que o Hugo foi de bracinho curto nesse aí. Não, em todos. Depois, no segundo tempo, ele agarrou muito. Ele salvou o Corinthians de não tomar mais. Aí. Ele bola no chão. Cara, beleza, o Hugo, a impressão que eu tenho é que ele tem medo. Olha lá, isso aí é brincadeira, né? Aí. Mas destaque para a corrida do De La Cruz, tá? É ele que faz o Hugo errar. É. O De La Cruz sai lá de trás, até quebra uma linha que, teoricamente, acredito que isso tenha sido até treinado, porque com o Pedro em campo, o Flamengo não tem uma possibilidade de ficar marcando alto o tempo inteiro. Porque o Pedro esse aí ia ser um golaço. O Pedro não é um jogador que tem um balanço muito rápido. Mas a saída do De La Cruz da linha e a pressão no Hugo fez com que, inclusive, o Pedro estivesse atrás e conseguisse receber essa bola. E aí depois ele fez o gol. Talvez se fosse o De La Cruz e o Pedro fazendo a pressão, o gol não sairia. Olha aí o Corinthians tentando alguma coisa, né? Teve esse lancezinho aí, saiu pelo outro lado. Mas foi um massacre, né? Foi uma diferença entre os dois times. Isso, ele vai dar o pênalti já num lance parecido, né? Já num lance ali. Isso foi no começo do segundo tempo, bola no travessão do Arrascaeta. Já quero que vocês falem sobre o pênalti aí, hein, o Papa? Não, foi pênalti. Foi pênalti. Papa, pelo amor de Deus, Papa. Quando ele dá a caneta, o jogador do Corinthians bate no pé dele. Bate, mas aquilo ali é suficiente para ser pênalti? E ele tenta continuar, mas ele cai. Tem o VAR aí? Já, depois que acabar aqui, né? Tem o áudio do VAR, ô Joãozinho? A gente tem o áudio do VAR, isso aí? Vamos mostrar já o áudio do VAR. Isso aí é o lance do Raíza pênalti. tá querendo falar, tá sem som. Fala, Raíza. Pode falar, Raíza. Tá ok. Não, eu acho muito discutível esse pênalti, porque o Papa falou assim, ele toca e ele cai, mas ele cai ou ele se joga? A primeira impressão que eu tenho é que ele sente que teve o contato, e aí, ele poderia ter continuado a jogada, mas ele vai e se joga, porque ele sentiu que teve o contato e ele se jogou. Obviamente que ali o VAR ia avaliar alguma coisa. Só que a gente tá vendo, né, a falta de critério da arbitragem nesse campeonato brasileiro. Não só nesse, mas em outros campeonatos brasileiros. Né? Isso tem sido recorrente. A gente viu outros lances onde teve o contato, e o VAR entendeu que, ou a própria arbitragem entendeu que não foi o suficiente para derrubar o jogador e a jogada seguiu. Eu acho que esse pênalti no Arrascaeta, ele é discutível nesse sentido, tanto quanto outros lances. Eu lembro do pênalti do Arias, né, que puxa Teve a outro, camisa né? dele. Teve outro sábado agora, de novo, no Arias de novo. Ele sente que puxa a camisa dele, ele poderia ter continuado a jogada, mas ele se joga. E aí a arbitragem não deu pênalti. Então eu acho que falta realmente esse critério, isso incomoda demais, está incomodando muito, porque é muito erro atrás de erro. Eu acho que esse lance do Arrascaeta é no mínimo discutível, sim. Pedrosa, o que você achou?
porque não foi por isso que o Flamengo ganhou o jogo, né? Então a discussão ela acaba sendo esvaziada. O Flamengo foi infinitamente superior ao Corinthians e poderia ter feito 6-0, que não seria nenhum absurdo. Mas pra mim, dar esse pênalti é a mesma coisa que dar o pênalti lá do Palmeiras contra o Sport na Ilha do Retiro. Pra mim é a mesma coisa, mesmíssima coisa. Se é pra dar esse pênalti, a gente vai ter 500 pênaltis por rodada. Porque, assim, tem um lance do Aras, que a gente comentou aí. Né? Teve um lance do Payet também contra o Ceará, que o Payet é atropelado dentro da área e tava 1-0 o Ceará e ele também não recebe o pênalti. Tem tantos outros que a gente poderia citar aqui que foram realmente pênalti. Até o do Grenal também. A jogada muito mais forte do que essa em cima do Arrascaeta e que não foi pênalti. Então, novamente, a gente vai falar aqui do critério da arbitragem. Eu já falei que eu não sou a favor de teoria da conspiração, mas vamos dizer que o jogo tivesse sido equilibrado, 0-0, 1-0 Flamengo com gol de pênalti assim. Esquece, gente, é só uma loucura, pô. Ia ser uma loucura. Porque vai ficar sendo esvaziado. Eu acho que não dariam. Não, pelo contrário. Eu acho Mesmo sendo assim, eu acho que até dariam e seria uma loucura. Porque ia ter reclamação, cartinha da CBF, tal. Eu acho que se esse jogo tivesse 0-0... Mesmo eles vendo que teve o toque, eles iam mudar. Esse que é o problema. Mas aí tem um problema. A gente tem um problema muito grave. E eu acho que foi, mas... E temos um problema grave de critério no futebol. Tem o toque, tem. Agora, é o que o Pedrosa falou. Para dar esse pênalti aí, né? Você tem que dar todos os outros que não têm sido dados. Que são até muito piores do que esse, né? Precisava não precisava. O Flamengo podia ter ganho de 8-0 sem esse pênalti. Talvez o lance do Cebolinha, que não foi dado pênalti... tem que rever, enfim, talvez fosse até mais pênalti do que esse. E me corrijam, mais uma vez o juiz não deu no campo, né? Não deu. O VAR não pode chamar para um lance desse. É esse que é o ponto. É interpretativo, meu amigo. É um lance completamente interpretativo. Não tem ali que você crava assim, porra, foi muito pênalti. Isso não foi. Então o VAR, pra mim, ele tem que intervir quando a coisa é quase certa. Que ele acha, 5 pessoas estão dentro da salinha ali, cara, foi muito pênalti. Desculpa, gente. Isso é completamente interpretativo. Pra cá, completamente interpretativo. Eu acho que eu continuo mostrando pra ter a reação do que o árbitro faz. Se ele para logo depois ou não. Eu gravei. O vídeo que eu fiz... Eu continuo gravando a jogada logo depois que ele cai. Eu não sei se o árbitro chega, tipo, vamos avaliar já direto. Eu acho que ainda demora. E quando ele foi avaliar, ainda demorou quase 3 minutos no VAR. Ficou procurando. Ficou procurando pelo em ovo ali pra dar o pênalti. Cara, totalmente desnecessário. Resumo, eles são horríveis. Totalmente desnecessário. Mas, realmente, há o toque e eu considero que possa ser pênalti. Agora, vai ter que ser tudo pênalti, então, né? E não vai ser. Pode ter certeza que na próxima rodada não tem sido, vai ter um lance mais intenso e que não vai ser marcado pênalti. Não tem sido. É isso. Algo a acrescentar sobre a goleada aí, Raíza? Cara, eu acho que eu poderia acrescentar o Pedro. Acho que é chovendo molhado falar da qualidade dele, mas como ele melhora também o jogo para quem tá em volta dele. A gente teve vários lances dele fazendo a parede. O gol do Arrascaeta, ele tá ali fazendo o pivô. Tem um lance também que o De La Cruz quase faz um golaço, que o Pedro faz um pivô dentro da área. Tem um outro lance que ele faz uma parede para o Pulgar, que o Pulgar lança o Arrascaeta sai na cara do Hugo. Até deram impedimento nesse lance. Eu acho que não estava impedido, mas deram impedimento. De qualquer forma, o Hugo acabou salvando ali. Não foi gol do Arrascaeta. Mas são esses lances que mostram o quanto o Pedro, ele ajuda também, faz crescer o futebol de quem está em volta dele. Se esses jogadores, os pontas, os próprios meias, aproveitarem isso, o Flamengo vai subir realmente de produção na parte ofensiva, porque ele puxa a marcação, ele faz muito bem o pivô, ele finaliza muito bem, ele abre o espaço, e nesse jogo contra o Corinthians ele jogou demais. E é incrível, né, Elan? Porque foi só o 5º jogo dele depois da lesão, tá? Ele ficou até em campo mais do que era previsto inicialmente 45 minutos, ele ficou em campo mais tempo, ele correu, o gol que ele quase faz um golaço, é um absurdo também, ele pega a bola, dribla, arranca, e é um jogador que, estamos falando de um jogador que vem de uma lesão gravíssima no joelho, já teve o outro joelho lesionado, ficou tanto tempo fora, e realmente não parece que o Pedro ficou tanto tempo fora, ele voltou muito bem, e na parte técnica, ele tá fino, você vê que os movimentos que ele tá fazendo, né, a parte técnica dele tá fina, então assim, o Pedro é realmente muito diferente. Olha aqui, tá cheio de superchat aí na fila, né? Bota aí, vamos correr com o superchat pra gente mostrar aqui. Obrigado a todo mundo que tá com a gente, a audiência. Então tá aí, né?
Tá aí um pouco do que foi comentado, um pouco do que foi falado. A imprensa carioca analisando essa grande vitória, uma grande vitória mesmo do Flamengo ali contra o Corinthians. Diz o que vocês acharam, comentem abaixo, né? Achei uma partida daquelas perfeitas mesmo. A melhor do Flamengo em 2025, na minha opinião. Tinha feito mais gols contra o Juventude, fez 6-0 no Juventude, porém em Juventude é um time bem inferior ao do Corinthians. E consequentemente o Flamengo dominar o jogo como foi, sem dar a menor chance ali pro Corinthians. Talvez eles tenham tido uma chance, que foi aquela do Carrillo ali, naquela bola cruzada, né? No primeiro tempo, se eu não estiver enganado, defesaça do Rossi. De resto, só deu Flamengo. Eu quero muito que vocês comentem. Diz o que vocês acharam. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Tem muitas notícias do Flamengo. E é isso que ainda vamos abordar no dia de hoje. Até logo mais. Valeu!